Você já ouviu essa expressão? A gente chega numa certa idade. Essa expressão, certa idade. Todo mundo diz isso, né? Quando essa certa idade chega, parece que vem acompanhada dos tempos em que tudo que a gente fazia era diferente do tempo atual. Por exemplo, a gente chega numa certa idade que não dá mais para fazer isso ou para fazer aquilo. Parece até que essa certa idade não se conta em anos, mas em quantidades de vezes que você vai ao médico. Dizer que fulano chegou numa certa idade é dizer nesse exato momento que ele está frito praticamente, né? Independente de há quantos anos ele já tenha nascido. E essa expressão também pode significar que você não está nem aí para algumas coisas. A gente chega numa certa idade, não é verdade? Parece até que não vale a pena tanta preocupação e realmente às vezes não vale mesmo. Mas e se eu inverter a ordem das palavras e disser no lugar de certa idade, idade certa? Será que eu poderia dizer que eu estou na idade certa para fazer isso ou aquilo? Você poderia dizer isso também? Dr. José Roberto vai dizer se a gente pode dizer isso ou não. Tudo bem, doutor? Tudo bem, nada de dia mais propício no seu aniversário para a gente conversar da idade certa ou da certa idade. Mas eu escolhi a dedo esse tema para saber se eu estou na certa idade ou se eu estou na idade certa. E também, pessoal, né, doutor? Na verdade, a gente não escuta tanto. Mas eu já estou numa certa idade. Não importa mais tal coisa. A gente ouve bastante isso no dia a dia, nas questões sociais, nos encontros sociais, mas nós geriatras encontramos bastante essa expressão no consultório. E essa expressão acho que é ambígua, né? Como você coloca, depende para quê, qual é a interpretação. A maioria das vezes essa expressão é uma expressão negativa, né? Eu estou, eu já nessa idade, nessa certa idade, então essa expressão é negativa, ou seja, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo. Exato. Então eu acho que as pessoas elas envelhecem mais do que a própria idade. Por exemplo, vamos falar da saúde, né? Às vezes a pessoa adia começar um tipo de exercício físico, né? Começar a se cuidar. Eu já estou numa certa idade mesmo. Para que eu vou fazer isso daí? Não vai adiantar nada. Maravilhosa essa colocação sua, Lu, porque eu queria citar primeiro o cigarro, né? Antes do exercício físico, vale sempre a pena parar de fumar. Então, se eu fumei por 60 anos, tudo bem, mas estou com 80, vale a pena fumar. Então, essa expressão nessa certa idade, não vale mais a pena fumar, é mentira. Vale sempre a pena fumar. E a outra verdade é que vale a pena sempre fazer exercício físico, tá certo? Então, se eu não comecei com 40 anos, se eu não comecei com 30, se eu não comecei com 60, que eu comece com 80. Ele vai ter benefício, né? O benefício não vai ser igual, eu não vou ter a capacidade física, a resistência que eu tinha para alguém que começou com 60 anos, mas vai ter um benefício. Então, essa expressão não é válida. Não vamos nos envelhecer mais do que o próprio da idade, né? E, na verdade, quando a gente fala em envelhecimento, de novo, e certa idade, entender o cronológico biológico que a gente sempre fala bastante aqui. Uma coisa é olhar a certidão de nascimento e uma outra coisa é olhar o nosso biológico. Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante no consultório. Eu atendi um senhor com 82 anos com a sogra. Tá certo? Então sério, é uma coisa. doutor? É sério. A sogra tem 104, é uma coisa rara. Ele falou: eu ainda tenho sogra, doutor. Tem que tirar foto. É uma disso. coisa rara, né? Tem que tirar foto. Então, imagine se a gente ficar nessa expressão com 60 anos. Eu já estou numa certa idade, não vale mais a pena fazer isso ou aquilo. E a gente não tem bola de cristal para saber o quanto que a gente vai andar para frente. Pois é, e eu vejo que essa é uma conversa, né, com o Dr. José Roberto, que tange muito o teu emocional, sabe? A forma como você encara a sua própria vida, né, doutor? Ficar repetindo, como o doutor José falou, repetindo esse mantra, né? Já estou numa certa idade, não vale a pena isso, não vale a pena aquilo. No sentido negativo, te priva de aproveitar a vida cujo tempo você está na idade certa. Não é, doutor? Perfeito. E eu acho que isso vem muito do passado, quando viver 60 anos, por exemplo, era uma coisa bastante exagerada até, né? Poucos chegavam aos 60 anos. Hoje, 60 anos é tranquilo para a maioria das pessoas, né? Hoje nós estamos falando sempre no mais idoso, com mais de 80 anos e com boa qualidade de vida. Então, nós estamos numa certa idade para fazer várias coisas, numa certa idade para aproveitar a vida de uma forma melhor, né? E não se impor limites para esta certa idade. Eu acho que o importante é isso, não se impor limite. Inclusive na questão amorosa.
É bom ter tocado no assunto. Por exemplo, às vezes você ficou viúvo muito cedo, né? Ou, de repente, você está desiludido do amor nessa certa idade que você acha que está aí. Sendo que, se você abrir os olhos e o coração, você pode perceber que você está na idade certa, de repente, para encarar um relacionamento com mais maturidade, mais leveza do que se fosse nos tempos antigos, onde a gente não tem tanta maturidade, né, para lidar com as situações. Mais companheirismo, né, que nessa idade. E muitas vezes esse companheirismo, esse novo amor nessa certa idade, nos leva a viver muito mais e com mais qualidade de vida. Então, vamos usar esse termo certa idade do ponto de vista positivo, né? E não achar que já não tenho mais idade para essas coisas. Né? A gente sempre fala isso, não tenho mais idade para isso, mais idade para aquilo. E, na verdade, a idade nos impõe, às vezes, algumas limitações, mas a gente consegue viver muito bem, né? E com qualidade de vida. Eu acho fundamental isso que o doutor falou. Às vezes, a gente fala assim, estamos numa certa idade que não vale a pena tal coisa, mas daí você já troca as palavrinhas e fala assim, mas eu estou na idade certa, hoje me sinto capaz, na idade certa, de fazer outro tipo de coisa, talvez a mesma situação, mas de uma forma diferente, porque a idade permite isso. E aproveitando a vida com qualidade, do mesmo jeito, né? Então, hoje, no seu aniversário, né, você pode dizer que está na idade certa. Na idade certa. Né? E com uma certa idade e com idade certa. Eu estou numa certa idade que às vezes eu não me preocupo muito com coisas que eu me preocupava antes. Isso eu digo com absoluta certeza. Antes eu me descabelava com algumas coisas. Hoje eu já estou numa certa idade que tem coisa que a gente deleta. E também eu me sinto na idade certa para começar a fazer aquilo que eu deixei de fazer lá atrás. Porque nunca a gente pode pensar que a gente está perdendo tempo, né? Então vamos correr atrás daquilo que a gente quer, né? E essas coisas, não se preocupar tanto com coisas que a gente se preocupava antigamente, isso é a certa idade que nos dá essa maturidade. Exato. Né? Para a gente conseguir e ter esse pensamento que você tem hoje. É verdade. E o doutor, está na certa idade, está na idade certa? Estou na idade certa. Está na idade certa. Eu já estou com uma certa idade na idade certa. É isso aí. É esse o recado que a gente quer passar, viu, doutor José Roberto e eu. Para que você comece a olhar a sua vida de uma forma mais alegre, mais positiva e sem tanta negatividade te rondando, porque isso é muito ruim para você. Isso vai te privar de viver, de curtir a sua vida, curtir o momento que você está vivendo. Então, para de reclamar que você está numa certa idade e começa a olhar, a partir de agora, que você está na idade certa para aproveitar mais as coisas que você pode aproveitar, que é, primeiramente, a sua vida. Tá? Né, doutor? Belo discurso. Querido, uma ótima semana. Obrigada, viu, doutor? Excelente dia de feliz aniversário. Obrigado. Me dá um abraço. Doutor, me dá um abraço. Dá um abraço, doutor. Dá um abraço aqui, porque hoje a gente vai falar com a Roberta já sobre a terapia do abraço, né? Sabia que alivia o estresse, doutor? Não. Então eu vou ficar aqui abraçadinho, doutor José. Intervalo rápido, a gente já volta, tá bom?